Olá, pessoal! Sou a professora Jurema Rodrigues, da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Componente curricular, Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional. Vou falar sobre sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é quando o sujeito não é identificado, não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Tipos de sujeito indeterminado. Temos dois tipos. 1. Verbo na terceira pessoa do plural. 2. Verbo na terceira pessoa do singular, mais C. Índice de indeterminação do sujeito. Vamos primeiro ver o primeiro. Verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo. Dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem. Quem diz? Não sabemos. Portanto, sujeito indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Outro exemplo. Disseram que morreu do coração. Quem? Não se sabe. Fizeram o trabalho. Quem? Não se sabe. Portanto, os três exemplos de sujeito indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural. Agora, outro tipo de sujeito indeterminado, com o verbo na terceira pessoa do singular, mais C, índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, precisa-se de mão de obra especializada. Quem? Não se sabe determinar. Perceba, o verbo precisa está na terceira pessoa do singular, mais C, índice de indeterminação do sujeito. Portanto, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural. Vamos falar novamente no exemplo de sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do plural para fixar. Comprar um carro. Quem? Não se sabe. Não se sabe de quem se trata. Perceba, compraram, o verbo na terceira pessoa do plural. Se não se sabe, portanto, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, vamos agora novamente, com o verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavra ser. Essa palavra ser é índice de indeterminação do sujeito. Ela tem a função de indeterminar o sujeito, não deixar claro quem fez a ação, quem fará a ação. Primeiro exemplo de sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do singular, mais C. Fala-se muito nesse país. Perceba, o verbo na terceira pessoa do singular, mais a palavra ser, que é o índice de indeterminação do sujeito. Quem fala muito? Não se sabe. Não está determinado. Além do verbo estar na terceira pessoa do singular, nós temos a palavra ser, portanto, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado com verbo na terceira pessoa do singular mais ser, vamos a outro exemplo. Esse segundo exemplo de sujeito indeterminado, também com verbo na terceira pessoa do singular mais ser. Necessita-se de auxílio. Perceba o verbo na terceira pessoa do singular mais ser. Quem necessita? Não se sabe. Não sabemos de quem se trata. Portanto, o sujeito é indeterminado. Observação. Atente-se para isso. Se o verbo for transitivo direto, aquele que pede auxílio para o objeto direto, não será sujeito indeterminado, pois será sujeito determinado simples ou composto. Vamos ao exemplo. Primeiro exemplo. Plastifica-se documento. Nós temos o verbo plastificar, que é verbo transitivo direto. Portanto, aqui
o sujeito vai ser sujeito determinado simples. Documento é o sujeito determinado simples. Você consegue passar para a voz passiva. Documento é plastificado. Toda vez que você conseguir passar para a voz passiva, nós temos o sujeito determinado simples, porque o verbo é transitivo direto. Outro exemplo, segundo exemplo. Alugam-se casas e apartamentos. Casas e apartamentos são alugados. Portanto, o verbo é transitivo direto, eu consigo passar para a voz passiva. Aqui nós temos um sujeito determinado composto. Olha os dois núcleos, casas, apartamentos. Vamos passar para a voz passiva? Casas e apartamentos são alugados. Toda vez que você conseguir passar para a voz passiva, nós vamos ter sujeito determinado simples, se tiver um núcleo só, ou sujeito determinado composto, se tiver mais de um núcleo. Portanto, nesses dois exemplos, nós temos sujeito determinado. Plastifica-se documento, sujeito determinado simples, um núcleo só. Alugam-se casas e apartamentos, sujeito determinado composto, porque nós temos dois núcleos. Então, nós temos aqui exemplos diferentes. Ok? Agora, vocês vão registrar, estudar e praticar. Até logo!